Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao seu nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, como eu tenho falado para vocês que acompanham o meu canal, eu só faço vídeo agora quando eu tiver algo pertinente para dividir com vocês. E nós temos, né? Não sei se você que faz parte aí dos grupos de WhatsApp de maçonaria, você deve ter visto. E até porque, até você também que não é maçom, deve ter visto. Até porque essa postagem, de antemão, ela me veio de não um maçom, ou seja, de um inscrito do meu canal que não é maçom, e ele enviou pro meu número aqui no PV, né? E aí eu, vendo aquela postagem, pá, aqui dá um vídeo, aqui dá um vídeo. O que aconteceu? Aconteceu na jurisdição de São Paulo, né? A postagem não mostra, de certa forma, todo o processo, né? É muito superficial, mas o interessante para assegurar a postagem que não é fake é que tem o nome do procurador, né? Não tem o nome do processo, etc, né? Deixa aqui bem claro para vocês, mas tem o nome do procurador, tem o nome, né, da loja que faz a petição e etc. Então não é fake, né? Eu averiguei antes de vir aqui falar com vocês, eu busquei para saber se a postagem era fake. O que aconteceu? Ocorreu que uma loja, não diz qual é a jurisdição da loja, mas eu acredito que seja uma loja antiga, de uma potência maçônica antiga. E aí você, como crítico, né, como uma pessoa especulativa, você vai buscar analisar o porquê desse ato judicial. Ocorreu que nessa geografia há duas lojas com o mesmo título distintivo. Deixa eu dizer aqui para você algo interessante. Isso é muito comum, meus irmãos. Existir lojas na mesma, digamos assim, a grande loja aqui do estado do Ceará tem uma loja com um título distintivo e a Grande Oriente do Brasil tem uma loja com o mesmo título distintivo. Porque o que aconteceu? Houve uma cisão. Quando aconteceu, vamos para você entender melhor. Recentemente aqui no estado do Ceará, a Porongaba, né, que é a loja número 2 da grande loja do estado do Ceará, ela foi para o Grande Oriente do Brasil. Logo, não foi todos os irmãos, né, não foram todos os irmãos. E a Porongaba ainda existe na grande loja do estado do Ceará, né, com seu título distintivo, com a sua numeração. Só que alguns irmãos que saíram dessa Porongaba, que é de origem da grande loja do estado do Ceará, e foram para o Grande Oriente do Brasil, levaram o mesmo título distintivo, só ganharam um novo número, né, um novo número. Mas o importante é o título distintivo, não a numeração. Ou seja, quando ocorre uma cisão, né, quando uma loja vai para outra jurisdição, geralmente a potência que essa loja é de origem, ela continua com seu nome. Então nós temos várias, digamos assim, vários plágios, né, de nomes iguais em várias jurisdições. Por exemplo, eu pertencia no Grande Oriente do Brasil a Viana de Carvalho, né? E quando eu fui para a grande loja, eu vi que lá também existia uma Viana de Carvalho. E eu procurei estudar para saber o que tinha acontecido. Também foi uma cisão, né? Houve uma época que a Viana de Carvalho, que era do Grande Oriente do Brasil, fez uma cisão e muitos irmãos foram para a grande loja, mas levaram o título distintivo. O que aconteceu em São Paulo? Uma loja, né, de uma determinada jurisdição, se achou, que é um direito, claro, que estava sendo plagiada, que estava sendo, de certa forma, não gostou, porque uma outra loja de uma outra jurisdição tinha o mesmo título distintivo. E essa loja se achou no direito de entrar na justiça, né, achando que poderia ter uma causa justicialmente para que aquela loja tivesse anulação do seu título distintivo, né? E o que aconteceu? Segundo o relator, né, do processo, que lá está o nome dele, eu esqueci aqui o nome do mesmo, o relator do processo não deu favorável ao pedinte, ou seja, ao acusador, né,
deu favorável ao réu. E o interessante foi a narrativa, né, do relator. Ele segurou o seu veredito, a sua tese, né, a sua imparcialidade. Isso que foi interessante. O que me chamou a atenção também, eu acredito, né, que um juiz, antes que ele dê um veredito, por certas matérias complexas, que seria uma dessas, ele vai buscar na historicidade, ele vai estudar os princípios que assegura a argumentação daquela petição, não é verdade? Não precisa ser um jurista, não precisa ser aqui uma pessoa inteligente, para que antes que um juiz ele possa fazer uma afirmação, ele vai estudar. Espera aí, por que ele está pedindo isso aqui? Porque ele está pedindo anulação do outro título distintivo, ou seja, por que ele está fazendo isso aqui? Então ele vai estudar todo aquele universo. E já que ele está usando o nome da maçonaria, alegando que por essa loja pertencer a uma instituição maçônica, ela tinha que ter a exclusividade do nome, né? E não poderia ser plagiado por outra instituição também maçônica, né? Não poderia. Essas deve ter sido as alegações da loja que entrou com o processo. Então o juiz, voltando a repetir, o juiz deve ter estudado. Não, vou aqui estudar aqui quais são os princípios dessa legalidade, por que essa loja está fazendo essa petição, por que essa loja está colocando aqui no nosso tribunal. Vamos estudar aqui. Então o juiz faz uma narrativa interessantíssima. Uma narrativa totalmente, de fato, imparcial de um bom juiz. Acredito que se ele fosse maçom, seria mais interessante, né? Seria mais interessante, mas acredito que ele não seja maçom. Então ele faz a sua tese, né, o seu veredito, em cima do seguinte, abre aspas, ele diz que a loja não tem direito, né, de acusar a outra, porque ela está usando, né, está dentro de um princípio de uma universalidade de uma ideia, que é a maçonaria. Então, a argumentação dele, ele disse que não tem sustentabilidade porque a maçonaria não é algo patenteado. Então ele faz até uma comparação muito feliz quando ele diz que comparou a maçonaria à fé. Você pode entrar com um processo judicial em relação à fé do indivíduo, aqui no Brasil, por exemplo. Você vai questionar a fé de um umbandista, de um evangélico, de um católico, de um espírita, você não vai questionar. Então ele fez a sua tese, ele alegou que essa loja não tinha direitos porque se tratava de um patrimônio, digamos, a maçonaria, um patrimônio universal. Um patrimônio universal. Não tem, digamos, nenhum órgão federal, estadual, nenhum órgão que dê esse direito a instituições maçônicas de clamar para si o absolutismo de representabilidade. Ou seja, ele quis dizer que é algo totalmente universal. Em resumo, ele disse o seguinte, olha, todos os indivíduos podem ser maçom dentro do que consiste a ideia da tradição maçônica. Então não é uma instituição que vai fazer você maçom, mas é a tradição, é aonde você esteja inserido. É aquilo que eu sempre falo aqui no meu canal. Busque primeiro entender o princípio dos maçons. Não se ligue aos princípios administrativos e institucionais, mas sim aonde você está adentrando nessa árvore genealógica. Foi isso que esse procurador, né, esse juiz, alicerçou, né, assegurou a sua ideia. E ele foi muito feliz, muito feliz. É isso que está faltando aos maçons brasileiros. Estudar, buscar, para não ficar falando abobrinhas, para que não ficar postando repetições, aquilo que você escuta, aquilo que você aprende e acha que é verdade e que você deve defender. É isso que está acontecendo nesse ciclo vicioso da maçonaria brasileira. E aproveitando aqui também um ensejo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou num grupo maçônico, acredito que não vou passar muito tempo nesse grupo, porque a minha ideia de estar nos grupos maçônicos, eu deixo bem claro para os administradores quando me convidam, é que a minha ideia de estar nesse grupo não é para aprender. Não quer dizer que eu não sou um eterno aprendiz, digamos. Eu não estou aberto a conhecimento.
Não confunda. Estou sempre aberto ao conhecimento. Eu sou uma metamorfose ambulante. Mas o que se apresenta nesses grupos de estudos maçônicos não me preenche. É algo totalmente que eu já vivenciei. É algo totalmente que eu já estou cheio, digamos assim. Então, eu estou nesse grupo simplesmente com o intuito, observando e para fazer críticas às afirmações de alguns irmãos fundamentalistas autocráticos. O meu intuito é só isso, principalmente nessa matéria do que consiste regularidade maçônica. E esse grupo, eu não tinha, como eu falei para vocês, eu não me prendo em ler as diretrizes do grupo e muitas vezes eu cometo, de certa forma, falhas, né, administrativas em relação às leis do grupo, e que é um direito do grupo, é um direito dos administradores. Mas se me quiserem a minha permanência, vai ter que respeitar o meu direito à correlata, a recíproca, o meu direito de expressar os meus pensamentos, principalmente numa rede social. Então, eu não fico preso a esses grupos, não estou preso a esses grupos por uma questão de aprendizado, mas simplesmente para combater a ignorância daqueles que conhecem e ignoram o que sabem. E aí teve uma situação que um determinado indivíduo, né, do grupo apresentou, como é de costume, uma matéria onde apresenta a maçonaria regular no Brasil. E aí ele defende a ideia que só existe 3 vertentes maçônicas regulares, reconhecidas, aquele blá que a gente está acostumado. E aí eu adentro com as minhas críticas, com as minhas perguntas filosóficas. Aí eu perguntei, meu querido, o que sustenta, qual é a base sustentável, qual é o princípio para que você afirme que somente essas 3 vertentes são regulares? Aí começa, né? O cara não tem princípio para sustentar a sua tese, e aí começa a fazer acusações, né? Começa a entrar na questão pessoal, né? E logo, sem responder o meu questionamento, ele apresenta as leis do grupo. Vendo ele já, por me conhecer, vendo ele que eu ia entrar nos princípios argumentativos de mostrar que não é somente essas vertentes maçônicas que são regulares no Brasil, mas toda aquela que tem a mesma origem. A regularidade, vocês estão cansados de me ouvir, a regularidade está na origem. Então ele colocou as leis do grupo. Aí eu fiquei surpreso, né? Circulou lá que era proibido, estava proibido nesse grupo específico de falarmos do que seja regularidade e tratado de mútuo reconhecimento. Aí eu não me aguentei, né? Aí eu não me aguentei. Quer dizer que o grupo proibiu, está proibido de falar? E então, me permita-me, só uma correlata, só uma recíproca. Se está proibido de nós falarmos o que seja regularidade e reconhecimento, por que você faz uma postagem no grupo que somente existe essas vertentes maçônicas regulares no Brasil? Não seria uma forma de convencimento? Não seria uma forma de condicionamento? Não seria uma implantação de uma verdade, aliás, de uma mentira sem princípio? E eu, como crítico, eu como filósofo, eu quero entender. Eu não quero simplesmente chegar aqui e você fazer uma afirmação e simplesmente sair pela esquerda. Você tem que simplesmente embasar a sua tese. A minha ideia, porque eu estou falando que só existe essas 3 vertentes maçônicas, é por isso, é porque está lá no princípio, é assim. Aí vem aquele mimimi a que a gente está acostumado, é porque corresponde aos 8 pontos de reconhecimento, aos 12 pontos de regularidade. Eu pergunto, e as outras também não estão não estão inseridos dentro dessa matéria? As potências maçônicas que não estão nessa autocracia, não estão dentro dessa mesma tradição? Aí o cara se perde, aí o cara já fica chateado, aí o cara já sai do grupo, né? Já vai no privado do administrador, pede para me tirar e etc. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Quando se há uma petição que não se fale, veja bem, guarde isso no seu coração. Quando se pede algo para não ser falado, é porque não é verdade. Não é verdade, certo? Então, quando se proíbe
de falar do que seja regularidade e reconhecimento é porque a sustentabilidade da tese daqueles que defendem a regularidade não é verdadeira, porque não querem ser questionado, não querem ser contrariado. Então, querem viver a mentira, né? Fazendo afirmações, fazendo doutrinação e etc, etc, etc. E eu, particularmente, não me permito estar em um meio onde falam abobrinhas, falam afirmações sem princípio. E aí eu clamo aos irmãos, né, dessas instituições, quando apresente algo, apresente com princípio. Tente convencer, é verdade, tente convencer, porque falar, digamos assim, de teorias sem provas comprobatórias é teoria. É teoria. É teoria. Então você apresente, o cara simplesmente chega e diz assim, o preto é o preto. O preto é o preto. Aí eu chego pro cara, não, o preto não é o preto. A cor preta não existe. A cor preta é a junção, a união de todas as cores. Não é o que os teus olhos vê que é verdade. Então essa ideia de regularidade e reconhecimento, dentro das potências autocráticas, são falas, são narrativa que chegou aos teus ouvidos com um convencimento doutrinário. E aí eu peço a você, encarecidamente, estude, faça que nem um juiz, busque o princípio, busque um princípio para sustentar a tua argumentação. Se 3 juízes não foi favorável à petição, né? A petição de um grupo ou de uma loja para trocar o título distintivo, imagina ser favorável em dizer que só você tem o direito de dizer que é maçonaria regular no Brasil. Te amo sem te conhecer.